o tempo para ceder a sua posição na fila. Senhor presidente, tirar aqui a máscara, tão higienizado, distante, mantendo a distância. Lembrar, senhor presidente, que nós estamos vivendo um momento de crescimento da contaminação e a gente precisa recompor, inclusive, todas essas medidas que são necessárias para que nós possamos deter essa segunda onda, que realmente essa casa, inclusive, hoje tomou uma medida muito providencial com a aprovação de 1,9 bilhões para a compra de vacinas e mostrando, inclusive, ao Poder Executivo que é preciso fazer com que tenhamos condição real de fazer o enfrentamento que o país espera. Mas, senhor presidente, eu queria aqui tratar de um tema muito importante e que nós, nessa primeira sessão, pós o momento eleitoral, precisamos refletir. Eu participei e fui candidato em Feira de Santana, cheguei ao segundo turno, vencemos o primeiro turno na nossa cidade e, chegando ao segundo turno, tivemos uma votação expressiva, alcançando 45% dos votos, mas ficaram algumas lições que hoje, inclusive, conversando com muitas lideranças aqui do Brasil inteiro, muitos deputados, muitas deputadas, que conversando no cafezinho sobre o que se deu nesse processo eleitoral, eu acho que existem várias respostas que precisam ser dadas à população do nosso país. Senhor presidente, o que nós vimos do uso da máquina pública nessa campanha foi algo extremamente irresponsável e não dá mais para suportar fazer política assistindo um processo degradante de compra de votos, distribuição de cestas básicas, de uso indevido, inclusive dos recursos, senhor presidente e plenário, dos recursos do coronavírus. Na minha cidade, desde o dia 5 de setembro, que a Justiça, inclusive, exigiu que houvesse uma prestação de contas adequada dos recursos que foram enviados para o uso e combate contra a pandemia do coronavírus e, infelizmente, até agora, não só lá, mas no Brasil inteiro, essa prestação de contas não tem sido feita adequadamente. E isso macula qualquer eleição, qualquer pleito, qualquer democracia. Nós vimos nos últimos 2 dias da eleição uma situação absurda, sem contar que há um descontrole na contratação de pessoal, principalmente por empresas terceirizadas e cooperativas, que é uma prática em todo o país. Na nossa cidade, no mês de março, já com as aulas encerradas, 390 pessoas foram contratadas em Feira de Santana para trabalhar na educação, quando a educação estava parada. Inclusive, nesse mesmo instante, a gente via lá o corte de salários de professores, corte de salário de estagiários, houve uma inadimplência, não foi entregue por mais de 6 meses o auxílio alimentação dos estudantes do município, mas por cooperativas contrataram 390 pessoas a R$ 3.500 cada uma dessas pessoas que foram contratadas, sendo que na prática essas pessoas recebiam menos de R$ 900, o que é uma prática em todo o país. E por que eu estou trazendo isso a plenário? Porque eu estou trazendo isso, essa reflexão tem que ser feita aqui nesta casa. Porque nos cabe fazer essas reflexões aqui e responder à sociedade. O fake news, senhor presidente, mais uma vez, foi utilizado de forma absurda. Lá eu fui atacado da minha família, ao meu pai, a minha vida pessoal, e a velha história que voltou novamente à cena, não só em minha cidade, mas em todo o país, daquela história do kit gay, do anticristo, do que vai fechar igrejas, e por aí vai, tudo mentira, tudo, inclusive todas essas questões estão sendo judicializadas lá na minha cidade, e pelo Brasil tudo isso tem sido também tratado no âmbito judicial, que deve responder essas questões, mas nós nessa casa devemos, daqui até o fim do ano, inclusive, recompor o debate sobre a questão das fake news. Nós não encerramos nessa casa, senhor presidente, esse debate. Nós precisamos de normas mais rigorosas, nós precisamos de eficiência nesse combate. Está em risco a democracia, está em risco a disputa democrática, está em risco a honra e a vitalidade das nossas instituições e dos nossos campos de disputa política. Se nós deixarmos as coisas caminharem como estão, infelizmente o que nós vamos assistir é a barbárie. E nós queremos sim a democracia, o Estado de Direito, o bom senso e a disputa que possa realmente fazer com que chegue nas urnas o voto transparente, o voto da vontade popular
e o voto que realmente possa mudar para melhor a história dos nossos municípios, da minha Feira de Santana e do nosso país. Um outro tema, senhor presidente, que eu quero trazer aqui, é um tema que, para mim, ele é por demais relevante. Inclusive, Vossa Excelência é do Novo e não deve discordar do que eu vou colocar aqui agora. Nós temos, inclusive, um projeto de lei nesta casa que trata da utilização do FUST, que é o Fundo da Telecomunicação, para a compra de computadores para toda a rede pública municipal, estadual e federal, inclusive cursos técnicos. E garantir internet de qualidade, para que possamos, com isso, ter o ensino público em nosso país, um instrumento e uma ferramenta, ter no ensino público do nosso país uma ferramenta que realmente possibilite que nós tenhamos a reconstrução do nosso ensino, da nossa educação. Nós não vamos sair dessa pandemia, senhor presidente, de uma hora para outra. O ensino também não vai voltar a ser presencial de uma hora para outra. Eu tenho 2 filhas que estudam em escola particular, estão elas estudando, como todas as escolas particulares do país estão funcionando. E eu pergunto, e o ensino público? Não vai funcionar ou vai funcionar inadequadamente? E quando ele começar a funcionar, quem vai dar ao ensino público a condição de funcionar adequadamente? E esse adequadamente passa por tecnologia. Esse adequadamente passa por nós termos, nesse momento, a necessidade de garantir computadores para as nossas crianças, para os nossos jovens. As famílias carentes não vão conseguir ter esses computadores em casa. Como também os grandes rincões desse país, as cidades do interior. Agora há pouco eu vi o deputado Marcelo colocando essa necessidade da questão tecnológica ser tratada com mais independência, com menos, diria, com menos picuinha e com menos caráter ideológico. É fundamental e iminente o momento de fazermos com que esse projeto que está na casa, com mais de 360 assinaturas, inclusive de representações partidárias e deputados, para que possamos fazer com que nós tenhamos condição de, com esse recurso, o FUST hoje, senhor presidente, tem mais de 23 bilhões. Vamos botar na conta o que é que custa agora a gente fazer com que esse fundo seja utilizado, para mim, para uma tarefa que, se nós não fizermos esse dever de casa, nós vamos entregar que educação para o nosso país? Que justiça social nós vamos fazer? Como é que os nossos estudantes de escola pública vão estudar? Como é que vão voltar? Porque não vão voltar para a sala de aula tão cedo. E se vier a vacina, nós vamos passar 6 meses aí para imunizar esse país inteiro. E olha lá, sem contar que nós temos um processo gradativo. E agora, mais do que nunca, a gente viu que a questão da utilização das tecnologias, principalmente do computador, da internet, é fundamental para que o aprendizado se dê. Portanto, eu quero fazer um apelo a essa casa. Nós estamos falando em nome do Brasil. Nós estamos falando aqui em nome da condição de darmos competitividade aos mais pobres, aos mais carentes, aos que estão na escola pública, aos que precisam na escola pública, garantir que nesse instante a gente tenha um projeto de lei aprovado e fazendo com que possamos garantir não só o computador, mas garantir também a internet de qualidade. Senhor presidente, eu moro numa cidade de quase 600 mil habitantes e vi de perto o quanto as escolas públicas vão precisar de computadores e de internet de qualidade. E olha, grande parte da periferia de minha cidade, dos 8 distritos, não tem sequer sinal de celular. E nós precisamos aprovar aqui nesta casa um projeto que é de minha autoria, tem outros aí, a gente pode reunir esses projetos, para que possamos fazer uma corrente nessa casa e garantir justiça social, garantir que os recursos do FUST, que já são mais de 23 bilhões, possam realmente fazer frente à compra de computadores e à instalação de internet de qualidade em todo o país, para que as escolas públicas, federais, estaduais, municipais, possam ter essa garantia de que vão estar inclusas nesse contexto dessa educação que na pandemia e pós-pandemia vai precisar da aula semipresencial, vai precisar da internet, vai precisar do computador e vai precisar de fazer justiça social, inclusão social, inclusão tecnológica e garantia de que, principalmente, as famílias mais humildes tenham condição de ver seus filhos e filhas novamente estudando e podendo competir no mercado e podendo ter um aprendizado adequado. Fica aqui o meu apelo para todos os partidos, todas as deputadas,
todos os deputados, que a gente aprove esse projeto de lei que garante em todo o Brasil computadores e internet de qualidade em todos os lares brasileiros. Obrigado, deputado Zé Neto. Aliás, estive na cidade de Vossa Excelência durante o período eleitoral, acompanhando a candidatura do nosso candidato do Novo na cidade, Carlos Medeiros, a despeito das diferenças de posicionamentos ideológicos. Foi uma satisfação estar em Feira de Santana acompanhando